nossa Corte Suprema, que inclusive analisa a questão da constitucionalidade das leis, uma ideia de que qualquer regulação da mídia é um atentado à liberdade de expressão. E eu acho que é fundamental a gente fomentar esse debate, por isso que a gente saudou tanto a iniciativa da Júris em pautar essa discussão aqui. Bom, eu queria trazer um pouco a perspectiva da luta da sociedade civil, não só dos comunicadores, mas da sociedade civil em geral, por esse novo marco regulatório das comunicações. E a gente, para além do critério que o professor Vinícius trouxe de qual é o que deve basear a garantia de mais vozes se expressando nesse espaço, a gente trabalha com a lógica do direito à comunicação, né? E que é um direito que, de fato, não está positivado na nossa legislação, mas que, se a gente fizer uma análise um pouco mais cuidadosa sobre a garantia da liberdade de expressão no século XXI, se a gente não garantir que esse conjunto de expressões, de ideias, de vozes que transitam hoje na sociedade não pudesse expressar também através dos meios de comunicação, a liberdade de expressão, de fato, da população não vai estar garantida. E é aí que começa a ser gestado isso que se fala de direito à comunicação. É a liberdade de expressão que passe também pelos meios, é a garantia de acesso a uma informação plural. E, mais do que isso, quando a gente fala de direito à comunicação, a gente fala da possibilidade da sociedade participar das decisões em relação à comunicação. Assim como a gente participa da saúde, da educação, da moradia, da cultura. Se a gente está falando de direito, a gente está falando de papel do Estado e a gente está falando da possibilidade de participação de um conjunto da população, e não só dos especialistas do setor. Então, a luta tem sido para tirar essa discussão da mão dos especialistas, né, e levá-la para a sociedade como um todo, porque se esse direito for reivindicado por um grupo pequeno, ele vai continuar não sendo um direito, ele vai continuar sendo violado. Então, quando a gente defende direito à comunicação e a possibilidade de participar da tomada de decisões em relação às políticas de comunicação, em relação à regulação de comunicação no país, a gente está falando, sem medo algum, de controle social. Controle social que está escrito na Constituição brasileira, que precisa existir para os serviços públicos. Então, também não é só em relação a marco regulatório que se faz essa confusão. E aí eu queria entrar no debate da Confecom, da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que está completando 2 anos agora, e que foi um momento importante na história do movimento pela democratização da comunicação do país, onde se organizaram e se articularam setores que historicamente vinham discutindo essa pauta, mas que foram felizmente colocados numa esfera, num espaço institucional de debate público com o governo federal e com os governos municipais e estaduais que fizeram o processo da conferência no âmbito dos estados e dos municípios, e com o setor empresarial que se dispôs a fazer essa discussão. Então, pela primeira vez, a gente brinca com a frase do Lula, né? Nunca antes na história desse país, o debate sobre a comunicação tinha sido feito de forma tão pública como foi feito no processo da Conferência Nacional de Comunicação. E eu acho que foi um aprendizado para o poder público, foi um aprendizado para a sociedade civil e foi um aprendizado para os empresários também, inclusive para os empresários que se recusaram a participar do processo e abandonaram a Conferência de Comunicação. E, não coincidentemente, são esses setores que hoje são os que mais criticam o debate em relação à necessidade de um marco regulatório das comunicações. O problema é que a Confecom, apesar de ter tido um resultado de mais de 600 resoluções, tanto no âmbito de políticas públicas de comunicação, quanto no âmbito de diretrizes para esse novo marco regulatório, ela ainda hoje não saiu do papel, né? A gente ainda não conseguiu tirar as resoluções da primeira Conferência Nacional de Comunicação do papel, e essa luta por um novo marco regulatório dialoga com esse processo, e a sociedade civil tem bebido das contribuições da conferência para poder defender a sua proposta de marco regulatório das comunicações. Se a gente olhar o exemplo da Argentina, que a Lei de Meios completou 2 anos agora, nasceu da sociedade civil a primeira proposta de um projeto de lei de meios, que foi a estrutura para o projeto que foi apresentado depois pelo governo no Congresso da Argentina. Então, nós aqui, bebendo desse processo da conferência, da luta histórica de movimentos
anteriores, desde o processo constituinte pela democratização da comunicação, também construímos a proposta da sociedade civil para um novo marco regulatório. Até como uma forma de pressionar o governo federal, que até agora não colocou a sua proposta em discussão pública, né? E como forma de dizer também o que a gente entende como fundamental. Então, deixar um convite para quem quiser visitar o site comunicaçãodemocrática.org.br, sem os cedilhas e os tios, né? comunicaçãodemocrática.org.br, vocês vão encontrar lá a plataforma da sociedade civil para o novo marco regulatório, que foi finalizada recentemente, foi apresentada no dia 18 de outubro em Brasília para o ministro Paulo Bernardo e que agora começa a ser levada a campo pela sociedade para a coleta de apoios públicos. O Paulo Henrique já falou isso hoje de manhã, quer dizer, ficou, em teoria, para o ano que vem, né? O ministro Paulo Bernardo deu a declaração de que não vai colocar em discussão o projeto do marco regulatório esse ano. E eu queria problematizar uma outra questão para além do tempo. Eu queria problematizar a informação que a gente tem de que essa consulta que seria feita em relação ao marco regulatório, essa consulta pública, que ela seria em pontos genéricos, que não seria o projeto de lei em si colocado em discussão, mas que o governo faria um debate no sentido que pontos são importantes de constarem do novo marco regulatório. E aí a gente abriria um debate público em relação a isso. O receio que a gente tem é que esse processo ainda seja postergado ad infinito em relação a isso e que a gente, de fato, caia nessa questão da gaveta, que são os anos eleitorais, que fazem com que as coisas não tramitem no Congresso Nacional. Acho que o Brasil está muito atrasado em relação aos seus vizinhos latino-americanos em relação a essa questão. É lamentável declarações como a da presidenta Dilma, que fez na época de campanha e fez novamente agora, dizendo que o único controle que ela defende para os meios de comunicação é o controle remoto, quer dizer, não aproveitando a discussão para desconstruir essa ideia de controle que os meios fazem questão de afirmar. E, enfim, acho que a gente só vai conseguir, de fato, garantir isso se a gente também for para a rua, se a gente se espelhar no exemplo dos nossos vizinhos e pressionar, de fato, o Estado. Não lembro mais quem disse isso na mesa da manhã. Não vai dar para a gente depender da boa vontade dos meios de comunicação, que podem aprovar todos os códigos de ética e os seus códigos de autorregulação, mas não vai passar por aí a questão da transformação radical nesse cenário para garantir a inclusão de todos os setores e o direito à comunicação da população como um todo. Se o Estado brasileiro não agir, a gente vai continuar com essa dívida histórica, vai continuar com esse direito fundamental sendo violado. E o Estado brasileiro deu, no seu período recente, todos os indícios de que só vai agir se houver muita pressão popular em relação a isso. Então, reforçar o convite para quem está aqui, para que a gente expanda esse debate, para que a gente paute essa discussão em todos os espaços possíveis e para que a gente se aproprie dessa plataforma que foi um esforço de construção do movimento, e junto com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e várias outras organizações da sociedade civil, e se apropriar desses pontos para pressionar o governo para que faça isso logo. Infelizmente, a gente está com o ano acabando, mas talvez, se for no comecinho de 2012, ainda haja alguma esperança. É isso, gente. Obrigada.